Deixa eu trazer um número para você que chegou agora para a nossa conversa aqui no Manhã Total. Quase 30% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já viveram uma experiência sexual. Os dados são do IBGE e mostram que muitos também não se protegem, né? Não usam ali os preservativos, levando a uma gravidez não planejada, precoce e a doenças sexualmente transmissíveis. Eu estou recebendo aqui hoje, na nossa conversa no Manhã Total, a ginecologista e sexóloga, a doutora Thaís França, e a psicóloga Luísa Gonçalves Dias. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a questão de essa iniciação sem informação, né, sem muita conversa, sem orientação, que pode levar a disfunções sexuais, a problemas muito graves, como a doutora Thaís disse, daqui a pouco ela reforça. Agora, os traumas emocionais também podem vir. Que tipo de trauma? Por exemplo, uma ansiedade, um medo, o que pode trazer, Luísa? Vai depender muito também de como aconteceu essa iniciação sexual, né? Então, podem vir, por exemplo, sim, ansiedades relacionadas ao desempenho, que já entra até uma disfunção sexual. Podem vir também inseguranças de autoestima com o próprio corpo, com a sua função no mundo. Podem vir dificuldades emocionais também. Então, dificuldades de regular emoções, a depender do que aconteceu, de como foi essa vivência, se ela foi traumática ou não. Né? Então, regular mesmo, assim, de compreender o que eu estou sentindo, como que eu vou lidar com essa emoção que eu estou sentindo, o que eu faço diante disso, de tomar decisões diante dessas emoções. Então, podem ter consequências nesse sentido, principalmente a depender do quão traumática pode ter sido essa experiência de iniciação, dependendo da fase, da forma que aconteceu. O que vocês percebem hoje? Com essa pesquisa recente que traz e com a experiência, assim, hoje é o menino que é mais curioso ou a menina também já traz, assim, né, o desejo, a curiosidade diante de tudo isso que a vida traz na adolescência? Os estudos mostram que os meninos, eles iniciam mais precocemente, mas que as meninas têm aumentado muito essa iniciação precoce também. Então a gente precisa trabalhar aqui envolvendo os dois. E eu acho que uma das coisas mais importantes aqui é sempre a gente falar de prevenção. Sim, e quando a gente fala de promoção de saúde e prevenção, a gente precisa falar sobre a vacinação. E hoje a gente tem algumas vacinas que são feitas, né, gratuitamente, também no particular, para a proteção das infecções sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, o HPV, as hepatites. Então, a gente precisa poder trazer essa orientação também para que os pais entendam da importância de tudo isso. Então, ao levar o adolescente e adolescente para a consulta médica, entender essa questão da vacina, isso é primordial, para que a gente possa oferecer substratos para que eles possam ter essa iniciação de uma forma mais segura. Eu tenho aqui o caso, porque sem a orientação, né, na curiosidade, vem, de repente, uma gravidez não planejada, né? E aí, por exemplo, a gente sabe de casos, né, de meninos e meninas que, né, são pais ali com 13, 14, 15 anos. Isso, como é que faz, assim, porque quando se vem um filho, a responsabilidade é tamanha. Para esse adolescente, é difícil assumir isso para a família, né, entender que aquele ser é parte dele, que precisa dele ou dela. Como é que fica isso, Luísa? Vamos pensar, né, assim, para a gente que é adulto, já é muito difícil criar uma criança, você ter maturidade, você ter desenvolvimento para isso, né? Você conseguir compreender o desenvolvimento dessa criança é muito difícil. Imagine para um adolescente que sequer está desenvolvido, né? Que ele ainda está aprendendo, está no desenvolvimento dele e aí vai ter que aprender como lidar com uma criança, lidar com privações diversas, né? Que a maternidade e a paternidade podem trazer. Né? Então, é realmente bastante difícil para esses jovens. Tem a questão do apoio familiar, nem sempre acontece, né? E a gente entra num risco muito grande, por exemplo, à saúde, que é o risco de aborto, por exemplo. Aborto é ilegal, que traz muitos prejuízos mesmo. Então, é uma situação que a gente tem que prestar muita atenção, porque pode trazer muitos prejuízos físicos, psicológicos. E, se acontecer, o que a gente diz é, vamos orientar esse jovem, vamos acolher também, né? Para que ele tenha um pouco mais de direcionamento do que fazer, entender como que ele vai compreender essas
nuances, essas até, nuances, né? essas mudanças da vida dele. Muda, né? Muda. Tem a questão da escola, das relações com os amigos, exatamente, né? Tudo muda. Você já viveu algum caso assim, Thaís, de uma menina que engravidou tão cedo? Com certeza. E a gente sempre tem que orientar que a gestação na adolescência configura uma gestação de alto risco. Sim. Então, aumenta risco de aborto, parto prematuro, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia. Então, é uma série de questões. Essa menina que estaria ali no seu desenvolvimento, com todo o aporte nutricional vindo para o desenvolvimento do seu corpo, precisa ser direcionado. Então, a gente tem uma carência não só psíquica, mas também nutricional e comportamental. Então, é fundamental que a gente possa estabelecer uma estrutura para que os nossos jovens possam ir para a vida sexual de uma forma mais consistente e com menos riscos. Na escola, como é que se trabalha isso? Como é que os educadores, né, podem trabalhar quando os adolescentes vêm perguntando? É sentar, orientar da forma mais clara e objetiva possível? Para poder ajudar, porque é um trabalho de todos nós, não é, Luiz e Thaís? Com certeza. Então, essa orientação vai depender muito da fase do desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Então, a gente tem os livros, por exemplo, específicos para cada fase de desenvolvimento, para cada idade, que podem orientar muito esses educadores em como eles vão fazer, como eles vão responder, né? Eu sugiro muito que busque também essas informações, como eu disse, de fontes seguras, porque muitas vezes não orientamos bem porque não sabemos, não temos a informação segura, né? E realmente de acordo com essa fase, então vem algumas perguntas, eu sugiro assim, tentar lidar com naturalidade, não é fácil para a maioria das pessoas, né? A gente tem muito treinamento para falar disso com naturalidade. E se vierem dúvidas que você não sabe responder, pesquisa, pensa como responder, fala, por exemplo, olha, vou pensar um pouco aqui e a gente responde amanhã. Né, para não sair dizendo qualquer coisa no impulso. E entender também o que a criança, qual que é a dúvida da criança. Porque eu acho que muito o medo dos pais a criança vem com uma demanda e o pai, a mãe já vem com outras questões que às vezes a criança não sabe nem o que é isso e também não quer saber. Então entender o que a criança quer, onde ouviu, onde aprendeu, para que a informação possa vir realmente, né, sanando a dúvida que realmente a criança tem. E aqui, inclusive, tem uma amiga nossa, ela sempre participa, a Irene, perguntando, ela tem como falar para a criança de 7 anos, né? Quando ela pergunta sobre sexo, até que ponto ela vai? Ela vai esmiuçando tudo ou não? Qual que é a opinião de vocês? A orientação aqui para ela. Eu acho que partindo disso que a Thaís disse, né, é importante a gente também entender qual que é essa dúvida dessa criança? Da onde que vem essa pergunta? Ela ouviu um negócio do coleguinha, ela viu alguma coisa na internet, entender o que é que ela está perguntando. A partir disso, a gente vai se basear nessa literatura que ajuda muito a ter recursos de acordo com a idade. E também, normalmente, nessa idade, a gente tem que, desde antes, na verdade, mas a criança precisa entender muito sobre o que é consentimento, as partes do corpo dela. Então, quando vem uma pergunta específica também sobre sexo, a gente pode responder de um jeito, não dá todas as informações, mas do jeito suficiente para aquela idade daquela criança, né? Então, você não precisa dar detalhes de uma relação sexual, né? Ou falar sobre coisas que adolescentes precisam se preocupar. Então, a gente pode falar, por exemplo, sobre a questão da concepção, como que isso acontece. Podemos, sim, iniciar falando um pouco sobre essa questão do preservativo, a depender do que essa criança já sabe, de como essa pergunta, da idade, exatamente. Então, partir da onde que ela viu isso, qual é essa dúvida, pode ajudar bastante. Passinho por passinho. Isso, né? devagar. E nesses passos para procurar orientação, né, eu me lembro, por exemplo, que a minha primeira vez a ginecologista, Dona Ivone, estava comigo. Né? Qual é a orientação? É que os pais vão até o consultório, né, levando seus filhos, as suas filhas, para que eles se sintam seguros? E se de repente eles estão envergonhados, deixem-os sozinhos com o profissional? Qual é o caminho? Eu acho que cada caso é um caso. Então, eu atendo muitas mães que vêm com as suas filhas e também trazendo os meninos para orientação. E são pessoas que têm assim, um diálogo mais aberto dentro de casa. Tem aquelas mães que entram, né, apresentam a criança ou o adolescente e pedem para se retirar para que o adolescente fique um pouquinho mais à vontade. Então, eu acho que a gente entende aí como é que é a dinâmica de cada família, mas que as famílias possam vir, porque a gente orienta não só o adolescente, mas a gente orienta também as mães
que muitas das vezes têm aí dificuldade de poder conversar e às vezes não tem um ambiente neutro com permissão para receber essas orientações. Então a informação pode vir abrangendo a família toda e podendo trazer qualidade de vida e sexual para todos nós. O que você complementa, Luísa, diante disso, desse apoio, desse suporte que se faz tão importante, né? Eu diria realmente que se acolha primeiro, não se culpe se você tiver dificuldade com isso, porque é natural, é comum, na verdade, não que seja natural. E esteja aberto a procurar essa ajuda. Então, se você, por exemplo, não sabe nem como começar, você pode começar a procurar uma orientação para você primeiro também, mas se for urgente a questão da criança, tem várias formas, né? Então, a gente pode buscar essa orientação com profissionais que vão ajudar, que entendem do assunto, porque é muito difícil a gente saber sobre isso sozinho. A gente não cresceu culturalmente e socialmente num ambiente que favorece essas discussões, né? E essas discussões são importantes até para como nós conversamos aqui, você falou do HPV, né, e de outros tipos de disfunções, para que a gente entenda, é bom, mas há riscos, e eu preciso saber disso, não é? Sim, E até essa conversa que pode evitar situações de a criança não sabe o que fazer, de repente, por exemplo, no caso de um abuso, não é isso também? Que ajuda essa informação clara? Sim, a informação ela auxilia na questão do abuso, na prevenção do abuso, para a pessoa conseguir se colocar um pouco mais, entender consentimento, entender prazer e trazer a informação que eu acho que a gente vai aprendendo muito com a maturidade, a se colocar em primeiro lugar no jogo erótico. Então, se a gente começa a se colocar em primeiro lugar no jogo erótico desde o início, são tantas as coisas que a gente pode evitar e a gente pode ter uma participação com relação à sexualidade e ao prazer de uma forma muito mais consistente. E às vezes a gente só vai aprender isso, né, Mônica, com a maturidade. Então, que os nossos jovens possam receber informação para se colocar no sexo, na medida, né, do seu interesse, mas pelo seu prazer, pelo prazer do outro e por uma conexão física e emocional. Uma conexão faz diferença, né, Luísa? Toda a diferença. Muito importante para todos nós, né? Conexões emocionais, conexões sociais. É extremamente importante. Ninguém vive sem. Seres humanos, exatamente, né? a gente Isso precisa disso. É uma necessidade básica, inclusive. Exatamente. Uma conversa muito boa com essas duas queridas, né? Deixa eu apresentar mais uma vez para vocês que estão acompanhando a Luísa Gonçalves Dias, que é psicóloga, e a doutora Thaís França, que é sexóloga e também ginecologista. E obrigada pela participação de vocês. E mais uma vez, meninas, obrigada. Continuem tomando um cafezinho aqui, tá? Para acompanhar as notícias comigo.